no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas. O jornal multiplataforma aqui está sendo transmitido simultaneamente com o Facebook da SP-Rio+, e também o Facebook do jornal O Vale. Obrigado já pela sua audiência. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, candidato ao Senado pelo PSDB, o Beto Richa, foi preso no Paraná nesta manhã. Além do ex-governador, a mulher dele e o ex-chefe de gabinete também foram detidos nesta manhã. Nova pesquisa da intenção de voto, Datafolha lidera, aponta a liderança de Jair Bolsonaro, mas o candidato ele fica dentro da margem de erro, após aí o primeiro levantamento, após o atentado que ele sofreu na semana passada. Ciro Gomes tem 13%, Marina Silva 11%, Geraldo Alckmin com 10% e Fernando Haddad com 9%. Já a pesquisa Ibope para o governo de São Paulo, o Paulo Scaff subiu aí liderando a pesquisa, só que está empatado tecnicamente com o João Dória. Márcio França tem 8% e Luiz Marinho tem 5%. E o preço da cesta básica, que caiu pelo segundo mês consecutivo aqui na região do Vale do Paraíba, no mês de agosto. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, interaja conosco, deixe nos comentários sugestões de pautas, perguntas, enfim, participe e interaja nesta manhã com a gente. Começamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Olá, bom dia. A corrida para o governo de São Paulo está acirradíssima. Paulo Scaff, do MDB, e João Dória, do PSDB, estão tecnicamente empatados, segundo a mais recente pesquisa Ibope, Estadão, TV Globo. Os números gerais você acompanha ainda nesta edição do jornal Abre Aspas. Scaff tem 22% das intenções de voto. João Dória, 21%. Scaff foi o que mais cresceu em relação à pesquisa anterior. O governador Márcio França, do PSB, esboçou também uma reação e foi para 8%. Está em terceiro lugar. Scaff deve estar comemorando os números do Ibope para um segundo turno com Dória. Scaff venceria com 41%. Dória ficaria com 32%. A rejeição de Dória caiu 4 pontos, foi para 31%, mas ainda é a campeã. Tem gente que não engole o fato dele ter abandonado a prefeitura antecipadamente para concorrer a essa eleição. No quesito rejeição, Scaff está em melhor situação. Sua rejeição caiu de 23% para 16%. É com esses números que os candidatos partirão com tudo em direção aos indecisos, que farão a diferença. Até amanhã. Bom, antes de darmos os destaques aí dos números das pesquisas eleitorais, uma informação de momento. Agora pela manhã, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi preso em Curitiba. Ele é candidato ao Senado. A esposa dele, Fernanda Richa, e o Denilson Roldo, que é o ex-chefe de gabinete do ex-governador, também foram presos na manhã de hoje. Os mandados de prisão contra Beto Richa e a mulher dele foram cumpridos pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e trata-se de uma investigação que apura um suposto pagamento milionário em 2014 da Odebrecht para agentes públicos e privados lá no Paraná. Segundo informa o portal G1, as 3 prisões são temporárias, com validade de 5 dias. Vamos então aos números da pesquisa Ibope divulgada ontem para o governo do estado de São Paulo, como o próprio José Guilherme comentou aí no seu comentário, fez no seu comentário. O Paulo Scaff, do MDB, aparece liderando com 22% das intenções de voto, porém empate técnico, diante da margem de erro com o candidato João Dória, do PSDB. Na pesquisa anterior de agosto, Dória liderava com 20% e Scaff tinha 18%. No terceiro lugar aparece Márcio França, do PSB,
com 8% e na pesquisa anterior ele tinha 5%. Já na quarta colocação está Luiz Marinho, do PT, com 5%, antes ele tinha 4%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, aparece com 2%, antes ele tinha 3%, seguido por professora Lisete, do PSOL, com 1%, antes ela tinha 2%. Já os candidatos Marcelo Cândido, do PDT, e professor Cláudio Fernando, do PMN, tiveram 1%, a mesma porcentagem da pesquisa anterior. Porcentagem também a mesma de 1% para Rodrigo Tavares, do PRTB, e Toninho Ferreira, do PSTU. Rogério Schecker, candidato do Partido Novo, também tem 1% das intenções de voto, sendo que na pesquisa anterior ele não chegou a 1%. E Edson Dorta, do PSTU, não pontuou, ficando com 0%, mesma situação na pesquisa anterior. Brancos e nulos somam 24% contra 19% em agosto. E não souberam ou não responderam somam 13%. Na pesquisa anterior, o número era um pouco maior, estava em 15% dos entrevistados. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e trata-se do primeiro levantamento do Ibope realizado depois do início da propaganda eleitoral gratuita na TV. E isso a gente sabe que muda todo o cenário político quando começa, de fato, a propaganda em rádio e TV. O Ibope também avaliou o nível de rejeição dos candidatos. Essa taxa de rejeição ela é monitorada, ela é medida de acordo com uma seguinte pergunta feita aos entrevistados. Qual dos candidatos você não votaria de jeito nenhum? E aí você pode optar, o entrevistado pode fazer a opção de mais de um candidato. Por isso podem aparecer 2 vezes aí o mesmo candidato e essa porcentagem pode estar acima dos 100%. Ficaram assim os números. João Dória, do PSDB, lidera o nível de rejeição aí com 31%. O candidato do PT, Luiz Marinho, tem 19%. Paulo Scaff vem logo atrás, seguido por Major Costa e Silva, 13%. Toninho Ferreira, do PSTU, com 12%. O atual governador, o Márcio França, do PSB, aparece com 11% e Rodrigo Tavares, do PRTB, tem 10%. Aí também os outros números aí que você está acompanhando na sua tela. O Ibope também apresentou um cenário para o segundo turno, com Paulo Scaff e João Dória. Veja aí, de acordo com a pesquisa, Paulo Scaff ficaria com 41%, com a margem de erro fica entre 38% e 44%. Já o adversário João Dória aparece com 31%, com a margem de erro fica entre 29% e 35%. Brancos e nulos somam 21% e não sabem ou não responderam 7%. O Ibope ouviu 1.512 eleitores de todas as regiões do estado no período de 7 a 9 de setembro. Agora vamos ao cenário nacional e a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem à noite, a pesquisa para a corrida presidencial. Trata-se também da primeira pesquisa após o horário eleitoral e também a primeira pesquisa divulgada após a cassação do registro da candidatura do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, e também após o ataque sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro na semana passada. O Datafolha ele pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad aparece como o possível substituto de Lula nessa chapa. Vamos aos números. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, se mantém na liderança, oscilando dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato subiu de 22% na pesquisa de agosto para 24% nessa nova pesquisa. Com a margem de erro, tem de 22% a 26%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10% na pesquisa anterior e agora tem 13%. Pela margem de erro, está entre 11% e 15%. Marina Silva, da Rede, ela tinha 16%, agora caiu para 11%. Com a margem de erro, oscila entre 9% e 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9% na pesquisa de agosto e subiu agora para 10% nessa nova pesquisa. Ciro, Marina e Alckmin estão tecnicamente empatados. O candidato a vice na chapa do PT, Fernando Haddad, tinha 4% na pesquisa anterior e agora subiu para 9%. Na margem de erro tem de 7% a 11%. Haddad também está empatado aí no limite da margem de erro com Ciro, Marina e Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, estava com 4% na pesquisa anterior e agora está com 3%. Com a margem de erro tem de 1% a 5%. Os demais candidatos, João Amoedo, do Partido Novo, tem
está com 3%, na pesquisa anterior ele estava com 2%, subiu 1%. Henrique Meirelles, do MDB, ele tinha também 2% na pesquisa anterior e subiu também para 3%, a mesma porcentagem aí de Amoedo, que estão tecnicamente empatados. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e Cabo Daciolo, do Patriota, tinham 1% cada e agora mantiveram essa porcentagem. João Goulart Filho, do PPL, não tinha 1% na pesquisa anterior e agora não pontuou. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou também nessa nova pesquisa. Votos brancos e nulos somam 22% e agora somam 15%. Não souberam ou não responderam, somavam 6% e agora somam 7%. O Datafolha também pesquisou a rejeição também com relação aos candidatos a presidente da República e a mesma pergunta foi feita, né? Em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? E vamos aos números. Jair Bolsonaro lidera a rejeição com 43%, aí seguido por Marina Silva da Rede, Geraldo Alckmin do PSDB, Fernando Haddad do PT, Ciro Gomes do PDT e também entra aí o Cabo Daciolo do Patriota e a Vera Lúcia do PSTU. José Maria Emael, do Democracia Cristã, aparece com 18%, aí seguido por Guilherme Boulos do PSOL, e também tem a mesma porcentagem aí, 17% de Henrique Meirelles, do MDB. João Goulart Filho, do PPL, tem 15%. Mesma porcentagem aí também de João Amoedo, do Partido Novo, e Álvaro Dias tem 14%. Rejeita todos, ou não votaria em nenhum, somam 5%. Os que votariam em qualquer um, ou os que não rejeitam nenhum, somam 2%. Não souberam opinar, 6%. A pesquisa foi realizada ontem, dia 10 de setembro, com 2.084 eleitores em 197 municípios. Bom, o PT tem até hoje para fazer a troca do candidato à presidência da República. Se não definir, o partido poderá ficar sem coligação na disputa. Segundo a informação do painel da Folha de São Paulo, o PT já organiza um ato em Curitiba, na frente da sede da Polícia Federal, para indicar o nome de Fernando Haddad, que já está aí sendo colocado aí no cenário como o possível postulante aí no cargo a presidente. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, negou a prorrogação do prazo para o partido substituir o nome de Lula na cabeça de chapa presidencial. A negativa foi dada na mesma decisão em que a ministra enviou ao Supremo o recurso de Lula contra a rejeição pelo plenário do TSE de seu registro de candidatura, a qual teve como base a lei da ficha limpa. No STF, a defesa de Lula tentará novamente obter uma liminar para adiar o prazo para a troca de nome na cabeça de chapa, até que o plenário do Supremo discuta o caso do ex-presidente em definitivo. Nas articulações políticas, como informei, o nome que ganha força para substituir Lula é o do candidato a vice-presidente Fernando Haddad e ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Vamos com informações regionais. Pelo segundo mês consecutivo, a cesta básica teve recuo no preço do Vale do Paraíba. A queda foi de 1,15% em agosto. A cesta básica mais cara registrada foi a de São José dos Campos e a mais barata foi em Caçapava. O levantamento foi feito em supermercados de 4 cidades da região e divulgado ontem pela pesquisa do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, a Universidade de Taubaté. A retração acompanhou o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação do país e teve deflação de 0,9% em agosto. A queda no preço da cesta básica aqui na região é resultado da redução do custo de cebola, batata, tomate e dos ovos. Já os maiores aumentos percentuais aí foram da cenoura, abobrinha, farinha de trigo e os derivados dela, como o pão francês. Olha, uma informação importante que a consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda já foi liberada pela Receita Federal e quem traz mais detalhes é a repórter Priscila Tareza. A Receita Federal liberou a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2018. 2 milhões e 600 mil contribuintes vão receber os valores que somam 3 bilhões e 300 milhões de reais.
Desse total, 219 mil são idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 18 mil contribuintes são professores. O crédito bancário será realizado daqui a uma semana, no dia 17 de setembro, direto na conta dos contribuintes. Esse lote também contempla as restituições dos contribuintes que caíram na malha fina entre os anos de 2008 e 2017. Para consultar a restituição, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar no número 146. O próximo lote, o quinto, está previsto para ser pago em 15 de outubro. E vamos aos destaques da região aqui do Vale do Paraíba, direto da redação do Jornal Vale. Quem traz a informação é a repórter Júlia Carvalho. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Vamos falar sobre segurança. Concentrando mais de 60% dos principais crimes cometidos em São José neste ano, as regiões Central e Sul receberão mais da metade das 1.000 novas câmeras de monitoramento. Segundo a Prefeitura de São José, a distribuição dos equipamentos obedece a critérios técnicos e a incidência de crimes em cada região. Atualmente, a cidade opera com 493 câmeras. O mapa do Big Brother do governo Felício Ramute prevê que a região central receba 281 câmeras. As novas câmeras de vigilância terão tecnologia capaz de fazer reconhecimento facial, detectação de movimentos e rastreamento de pessoas, objetos e veículos. Os equipamentos também farão leitura automática de placas e reconhecerão o estacionamento legal. Tudo isso e muito mais você confere na página 8. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia, pelas informações. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você continue na audiência, continue na sintonia. Já já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, na edição desta terça-feira, dia 11 de setembro. E o Abre Aspas está com uma série de entrevistas, com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região, com o foco na nossa linha editorial. Fizemos o convite para todos aqui da região do Vale do Paraíba que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral. De forma democrática, todo candidato que aqui estiver, ele terá um tempo de 20 minutos para expor as suas propostas, para conversar diretamente com você, eleitor, e mais 1 minuto para poder fazer as suas considerações finais. Você pode participar dessa série de entrevistas mandando perguntas, fazendo comentários nas transmissões da SP Rio Mais e também do Facebook do Jornal O Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Júlio Pires, que é do PSDB, é candidato a deputado estadual. O Júlio, a partir de agora, seu tempo ele começa a rodar aqui, tendo 20 minutos. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Uma oportunidade bastante importante poder estar aqui no seu programa, com a audiência que a gente sabe que é grande, para falar um pouquinho sobre as eleições estaduais. Eu sou o Júlio Pires, para aqueles que não me conhecem. Sou jacariense, tenho 53 anos de idade, sou casado, pai de filhos, tenho 3 filhos, tenho a Júlia, o Lucas e o João. Comecei a trabalhar, Rodrigo, aos 10 anos de idade. Sim. E comecei a minha atividade profissional, vamos dizer assim, mas aos 10 anos. Aos 13 anos eu tive a minha primeira registro em carteira de trabalho. Fiquei até os 15 anos trabalhando. Como eu acalentava o sonho de ser jogador de futebol, saí por um período de Jacareí e fiquei rodando. Retornei aos 21 anos de idade e, como eu havia deixado os estudos, voltei a estudar. Conheci a Rosana Cepinho, minha esposa, começamos a namorar e eu comecei a trabalhar numa indústria de Jacareí. E assim a gente constituiu a primeira etapa da vida do homem, que é a família. Então, foi um momento bastante importante, gratificante, assim, com todas as dificuldades que nós passamos, as experiências que nos trouxe, deixou algum legado e deixou alguns valores que eu sigo na minha vida hoje. Primeiro, o valor que eu acho que é fundamental, Isso serve para a política, inclusive, que é o amor ao próximo,
cuidar das pessoas, né? Realizar projetos, Rodrigo, que vise beneficiar o maior número possível de pessoas. Eu acho que um projeto quando você acrescenta esse tipo de valor, você consegue realizar muitas coisas boas, principalmente no sentido de envolver as pessoas a participar. O segundo valor que eu trago comigo e que permeia todas as minhas decisões é a questão da comunicação, a transparência, falar certo, não mentir, não ficar enrolando, assim, envolver todas as pessoas que têm interesse em algo e deixar claro para elas quais são os caminhos, né? Essa é uma coisa que eu guardo comigo. E o outro valor fundamental, que nenhum desses vale a pena se não for para tornar a pessoa livre, a liberdade. Eu acho que nós carecemos hoje, as pessoas carecem de espaço, as pessoas precisam ser livres. E nenhum projeto, seja ele qual for, até mesmo o político, que é o principal, que envolve muito, que influencia muito nas vidas das pessoas, ele não pode ter em seu cunho situações que não tornam as pessoas livres, né? Então, essa é a minha trajetória pessoal. Como empresário, essa sua experiência como empresário, o que agrega para o campo político, né? E a gente está fazendo sempre uma pergunta de o que leva, né, a pessoa a se candidatar nesse cenário que nós vivemos, um cenário até um pouco turbulento, né, que nós estamos vivendo na política. E aí, somando essa questão, né, da sua experiência como empresário e desse cenário atual, o que está te colocando, o que está fazendo você se colocar como candidato nessas eleições? Bom, em 1992, eu perdi o emprego. Eu já tinha 2 filhos, Rodrigo, nessa época. Foi um momento difícil, né? O Brasil atravessava uma transição. Em 85, né, com a transição democrática, né, do governo intervencionista, e para o governo democrático, né? Enfrentamos várias crises econômica e política. Então, saí da empresa e nunca mais assim voltei para uma empresa, ou seja, nunca mais voltei para um escritório de empresa. Em 95 eu me tornei um vendedor, um autônomo. Então eu pude experimentar, vivenciar a dificuldade que é ser um autônomo, de ter que viver única e exclusivamente com as suas aspirações, né? Quer dizer, ser um empreendedor. Em 2007, eu me tornei um representante comercial, constituindo uma empresa. E aí a dificuldade é maior. Mas em 2004, voltando um pouquinho atrás, a minha situação já estava um pouquinho bem tranquila. Foi quando começou a história da minha trajetória política. No final de 2004, das eleições municipais daquele ano, eu me filiei a um partido, foi o Partido Verde, lá em Jacareí. E era um grupo bacana, que tinha, como todos que entram na política, o desejo de realizar algo. Sempre há uma boa intenção. E em 2006, esse grupo resolveu lançar uma candidatura como forma de dar visibilidade ao grupo que se formava e também ao partido. E aí eu saí candidato em 2006. Foi a minha primeira experiência política, né? Por que eu entrei na política? Porque, na verdade, eu não ia entrar. A minha intenção era montar uma ONG. Como eu trabalhei muito na indústria, antes de me tornar um representante comercial, trabalhei sempre na área de treinamento e formação. Logo, eu percebi que um dos problemas da política, Rodrigo, era a falta de formação, a falta de preparo, a falta de integração dos agentes políticos com os partidos, né, e com os projetos. E a minha intenção era montar uma ONG e fazer esse tipo de preparo. Mas acabei sendo assediado e induzido a participar de um partido. Saí candidato em 2006, foi uma brincadeira de amigos, né? Mas foi uma experiência gratificante. Eu tive, na época, quase 1.500 votos. Eu achei assim, muito voto para uma pessoa que nunca tinha sido síndico nem de apartamento, né? E acabei virando uma notoriedade política, né? Mas em 2007 eu resolvi
já encerrar a carreira curta e retomar o meu projeto, né? Fiquei um tempo trabalhando nessa Constituição, mas logo chegou as eleições municipais de 2008, novamente. E por ter bastante amigos no PSDB, eu já estava fora, nessa ocasião já estava fora do PV. Por ter bastante amigos no PSDB, eu fui convidado para fazer parte do projeto de coordenação da campanha dos candidatos a vereadores do PSDB. Então, era aquilo que eu queria, né? Não era afiliado ao partido e ia formar os candidatos para a campanha de 2008. Foi uma experiência fantástica, terminou a eleição, saí de lá com muitos amigos, pessoas importantes, né? Que convivem comigo, e continuei minha vida, trabalhando normal. Em 2010, um desses amigos meus que estavam lá, aliás, desde 2008 até 2010 eu fui assediado para ir para o PSDB. Eles queriam que eu fosse para o PSDB, filiasse ao PSDB e ficar com eles, trabalhar essa questão dentro do partido. Eu relutei, mas em 2010 eu acabei declinando, me filiei ao partido, passei a fazer parte da executiva municipal do PSDB. Esse amigo meu que trouxe ao partido em 2008 veio a óbito, um grande amigo, e eu, sim, era o último suplente da chapa da executiva. Virei o presidente do partido. Né? A partir daí, a gente começou a coordenar uma grande tarefa, né? Que culminou na eleição de 2012, do Isaías Santana, prefeito atual de Jacareí, que trabalhamos e apoiamos, né, para ganhar a eleição. Mas perdemos. Perdemos a eleição, mas não perdemos o sentido e nem o objetivo daquilo que a gente estava começando como trajetória política. Acabou as eleições de 2012, veio 2014, e aí a gente trabalhou para as eleições do Estado e federal. Continuamos o grupo e em 2016, esse grupo ainda maior, ainda mais coeso, elegeu Isaías Santana, prefeito de Jacareí em 2016. Eu sinto muito orgulho disso, porque realmente foi um período que eu dediquei bastante, né? Concentrei bastante esforço nisso, dividindo o meu tempo com a família, com o trabalho. Assim, eu diria para você que não foi um sacrifício, porque eu fiz com muito amor, com muita paixão, e acreditei naquele momento que a gente poderia ganhar. E foi uma tarefa difícil, porque a gente tinha o PT, que governava a cidade há 16 anos, né? E nós conseguimos essa façanha fantástica, né? Agora, terminou as eleições, né? Eu fui convidado a participar do secretariado do prefeito, fui inclusive nomeado por um período e acabei declinando, Rodrigo, dessa tarefa, até para cuidar da minha empresa. E eu também havia já naquele momento participando da assessoria do deputado Eduardo Cury, né? Que fiquei até agora no prazo antes de descompatibilizar para ser candidato, ou seja, eu servi o deputado Eduardo Cury durante 3 anos. Então, eu preferi ficar do lado de fora e apoiar o prefeito, sendo um ouvidor dele, sendo um articulador dele com a sociedade. Acho que foi bacana, foi fantástico. Mas eu achei que tinha acabado essa história, né? Mas passando o ano, esse grupo que elegeu Isaías Santana, esse grupo que governa a cidade, esse que é o maior grupo político hoje de Jacareí, me convidou para ser candidato a deputado estadual, como forma de representar não só Jacareí, mas de levar a maior parte da extensão possível do Vale do Paraíba, essa ideia que nós implantamos na cidade enquanto processo político, que foi uma ideia fantástica, foi uma ideia de construção. Trouxemos para o partido pessoas que não gostavam da política. Ou seja, não foi o Júlio, não foi o Isaías, foi a soma da credibilidade de todos aqueles que integraram esse projeto político. E essa trajetória, ela é muito motivante. É ela que me faz hoje, por exemplo, ter segurança
de estar à frente desse projeto e comandar essa nova etapa e tentar, com muito empenho, com muita força, uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, o PSDB, ele, praticamente, ele tem uma grande parte das prefeituras aqui da região nossa e governa o estado de São Paulo já há muito tempo, já há mais de 20 anos. E é lógico que também é alvo de muitas críticas em vários setores e tudo mais. E a gente percebe, por exemplo, a situação do próprio governador Geraldo Alckmin, o ex-governador que atualmente está como candidato à presidência, que oscila ali nas pesquisas, tem dificuldade um pouco em decolar, mas, enfim, a situação é complicada. A situação eleitoral atualmente, o cenário eleitoral está bem difícil de planejar o que vai acontecer, né, futuramente. Mas, enfim, esse cenário atual do PSDB atuando em praticamente todas as cidades, pelo menos as grandes principais, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, isso favorece para que o discurso possa ser propagado? E o que não favorece na questão também, por exemplo, das críticas? O que a sua análise com relação à atual e na sua candidatura diante desse cenário atual do PSDB? Acho que, apesar de a gente ter assim um maior número de prefeitos na nossa região, o que mais importa, na verdade, Rodrigo, para que a gente saia, por exemplo, nesse cenário vitorioso, e ser vitorioso não é só ganhar a eleição, a gente tem que pensar depois da eleição. É o que sobra para você continuar construindo, porque um projeto ele não tem início, nem meio, nem fim, ele nunca para. A vida ela é dinâmica, ela continua, e a política não é diferente, não há como ser diferente. Então, o que eu, enquanto candidato, e a equipe que está conosco, está trabalhando forte, tem como assim uma proposta de transformação? É o envolvimento das pessoas, Rodrigo. Não há envolvimento, falta envolvimento. O cenário ele é turvo, as pessoas estão bastante desanimadas, porque elas estão bastante distante da política. Elas começam a pensar na eleição só lá nos últimos 10 dias da eleição. E isso é muito perigoso, porque o tempo de você formar a consciência, ela acaba ficando curta, né? Então, eu acho que falta envolvimento. As pessoas elas estão bastante, vamos dizer assim, desanimadas com a política porque elas mesmas não se envolvem. Eu tenho participado de várias reuniões, em residências, em bairros com as pessoas, e o que a gente percebe é isso. Quando você começa a conversar do cenário político, começa a conversar das possibilidades reais de você ser eleito, né, por Jacareí e para o Vale do Paraíba, aproveitando essa densidade eleitoral que a gente tem no Vale do Paraíba, as pessoas elas começam a entrar no jogo, elas começam a perceber, né? Porque eu tenho dito o seguinte, esse desânimo e essa controvérsia que foi difundida na sociedade para não votar, que todo mundo é ruim, eu acho que por trás disso deve ter uma grande mente que propaga esse medo, que propaga essa desesperança, de tal forma que alguém vai se beneficiar disso, né? A transformação que o Vale precisa, a transformação que Jacareí precisa, a renovação que nós precisamos, depende das pessoas que estão nesse estado de desesperança. E esse é um dos papéis principais de quem faz campanha, muito mais do que falar de proposta. Até porque a atividade de um parlamentar ela não está muito relacionada com o executivo, ela está relacionada com o apoio, né? Com a articulação, com a formação, fazer a mentalidade e a consciência política crescer para que a gente possa realmente ter uma força na hora de representar a cidade e a região. É esse o parâmetro que a gente deve se apegar, e eu, como candidato, me apego. Candidato, das necessidades aqui da nossa região, o que você elenca que são bases para a sua campanha eleitoral? Bom, do que tem de necessidade aqui. Sim, né? Eu acho assim, Rodrigo, eu tenho conversado com o pessoal o seguinte, a gente vê que as demandas cresceram muito, né? As demandas, o Brasil, o Vale, assim, toda a população, nós somos dependentes do poder público para tudo, né? Assim, a política, não tem como você ficar fora da política, e é até estranho essa desesperança das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, porque não adianta você ficar fora do jogo, até porque você depende da política. A gente sabe da grande demanda
que é a saúde, né? Hoje a saúde é o principal tema, como sempre foi. Eu tenho 53 anos de idade, desde os 13 anos de idade eu ouço o programa eleitoral, eu vejo o programa eleitoral na TV, já fui da época de participar de comício, e todos os anos de eleição os temas são esses os principais: saúde, educação, segurança. E a gente não consegue avançar, a gente fica sempre na remediação. E é muito fácil, né, você, um candidato, elaborar pautas em termos de propostas para uma região. Mas também é uma audácia, né, porque o Vale do Paraíba tem 2,5 milhões de habitantes. E aqui nós temos cabeças brilhantes. Você tem engenheiro, você tem médico, você tem cientista político, você tem educadores. Não dá para você elaborar uma proposta exclusiva querendo ser o salvador da pátria. Não dá. A gente só vai conseguir resolver os problemas, ou a gente só vai conseguir, pelo menos, ter uma boa nível de acerto na condução política, quando a gente conseguir envolver a sociedade civil, né, no processo político, né? Eu acho que representar significa isso. É nisso que eu estou me apegando, é nisso que eu acredito, né? Não tem como pensar em uma qualidade. A gente sabe que é uma deficiência. Pega, por exemplo, aqui, há uns 2, 3 meses, nós acabamos o governo do Estado inaugurou um hospital regional. Uma região de 2,5 milhões de habitantes, nós só temos 2 hospitais regionais. E eu comparo com a região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem uma micro-região lá de 1.200.000 habitantes, só a cidade de Ribeirão Preto tem 3 hospitais regionais. E lá você tem, nessa região, 4 deputados estaduais e 3 deputados federais. Até nesse comparativo pode até aumentar, de repente, a representatividade da região, tanto na Câmara em Brasília, como também na Assembleia em São Paulo, diante da comparação de outras regiões, há uma necessidade de um aumento, por exemplo, da representatividade? Eu acho assim, pela minha avaliação e pela minha experiência nesses anos, a gente sempre percebeu o seguinte, que o Vale do Paraíba é a 3ª maior região metropolitana do Estado. Né? E a gente é pouco representado. A gente não tem. Nós temos hoje 2 deputados estaduais no Vale do Paraíba, para cuidar de 44 cidades do município. E há um bolo lá a ser dividido. E a gente precisa ter essa representatividade, Rodrigo. Se a gente não tiver essa representatividade, dificilmente a gente vai conseguir crescer, dificilmente a gente vai conseguir lutar por investimentos, dificilmente a gente vai começar a conseguir preparar um terreno, porque quem faz a vida não é o público, é o privado. A gente precisa dar atenção para o privado. O privado é que deixa a coisa bonita, o privado é que faz a coisa acontecer. O poder público é um regulador. É nisso que a gente tem que fazer. Okay. A gente precisa aperfeiçoar a relação do público e o privado. 20 minutos, deputado, o seu tempo esgotou, mas a gente vai deixar esse minutinho a mais para suas considerações finais. Aí a câmera está focada diretamente no senhor para conversar diretamente com o eleitor, né, que está realmente ávido a receber as propostas dos candidatos. 1 minuto a mais, candidato. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Como eu já disse, eu sou o Júlio Pires, sou candidato a deputado estadual da cidade de Jacareí, mas para o Vale do Paraíba. A nossa micro-região, que eu considero São José, Jacareí, Caçapava, Santa Branca, Taubaté, Pindamonhangaba, tem mais de 1.200.000 eleitores. Voto suficiente que, se todo mundo votar, daria para eleger pelo menos uns 5 deputados estaduais. É voto, é gente. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas se envolvam. E se envolver significa concentrar na eleição. Nós já estamos há 26 dias do dia da eleição. É preciso que vocês se concentrem, é preciso que vocês olhem, principalmente para os quadros da nossa região. O Vale do Paraíba sempre foi considerado uma região exportadora de votos. Nós não podemos mais perder a oportunidade. Muitos candidatos de fora vêm aqui de São Paulo, da região metropolitana, Mogi, vêm aqui, tiram os votos da nossa região e depois não tem uma participação ativa
ativa junto à sociedade. Os interesses são muito mais no devido contato com o político que apoia do que com a sociedade. Por isso, eu peço a vocês bastante atenção. Vote no Júlio Pires, 45115, de Jacareí para o Vale. Em Jacareí, é importante votar no candidato de Jacareí, por quê? Porque em Jacareí tem 160 mil eleitores. O voto no Júlio Pires ajuda o Júlio ser eleito para o Vale do Paraíba. Ok, candidato. Um minuto. Obrigado, candidato, pela sua participação e uma boa campanha. Obrigado. Amanhã nós teremos a presença de mais um candidato aqui na nossa região, nessa série de entrevistas. Portanto, fique na audiência. Lembrando que esse conteúdo depois ele já está, né, na íntegra no nosso Facebook da SP Rio Mais e também do Jornal Vale. E depois também estará na íntegra no site nosso, sprriomais.com.br. Intervalo rápido, na sequência, mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, dia 11 de setembro, e vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região. Será que vai permanecer esse friozinho? Será que a gente vai ter melhoras no tempo? Me parece que muda o tempo a partir de quinta-feira. Quem vai trazer a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E essa terça-feira vai ser mais um dia de tempo estável aqui na nossa região. Nós teremos aí um dia de céu variando entre parcialmente nublado a claro. O sol vai brilhar forte aí durante a tarde e as temperaturas vão se elevar novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Já na capital paulista teremos 26, no litoral norte 28 e na Serra da Mantiqueira 18 graus de máxima. Nós hoje não temos previsão de chuva novamente e devemos ficar atentos com a umidade relativa do ar, que pode ficar aí abaixo dos 50% no período da tarde. Só adiantando um pouquinho, amanhã, né, a quarta-feira, também tende a ser da mesma forma do que o dia de hoje e ontem, mas a partir da quinta-feira poderemos ter sim aumento da nebulosidade e até a possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem. Obrigado, Caio, pelas informações. Vamos falar de esportes. O São José venceu o Flamengo de Guarulhos por 2-0 ontem no estádio Martins Pereira. Aliás, foi uma recuperação muito boa, muito bem-vinda, né? Isso pela terceira rodada do Grupo 11 no Campeonato Paulista, na 4ª divisão. Além de se recuperar, né, da derrota na rodada passada, a Águia do Vale ela ainda assumiu a liderança no quadrangular. O time comandado pelo técnico Ricardo Costa chegou aos 6 pontos, o mesmo número do time de Guarulhos. A Águia, porém, leva vantagem no saldo de gols. No outro jogo disputado na noite de ontem, a Francana cedeu um empate por 1-1 em casa ao Comercial, que fica em terceiro com 4 pontos. O time de Franca, com apenas 1, fica mais longe da classificação. Na próxima rodada, a Águia do Vale encara o próprio Flamengo no estádio Antônio Soares de Oliveira, né? Isso vai ser no domingo, dia 16, a partir das 10 horas da manhã. Ainda restam mais 3 partidas para o final dessa terceira fase. Essa terceira fase é onde os 2 melhores de cada grupo vão para as semifinais, onde disputam as 2 vagas de acesso. Por isso que essa vitória vem em bom número, vem em bom momento aí para o São José, para a Águia do Vale. Bom, e o time do basquete do São José, ele anunciou ontem a contratação do pivô André Coimbra, de 31 anos, que disputou o último NBB pelo Botafogo. O jogador realizou exames médicos pela manhã e já se apresentou ao técnico Paulo César Jaú para o treino da tarde. Aí está aí o André Coimbra de azul. André Coimbra chega para defender os joseenses no NBB no lugar de Daniel Alemão, que irá passar por uma cirurgia no joelho nessa semana, e o tempo estimado de recuperação é de 5 meses. O São José entra em quadra na quinta-feira, né? Quinta-feira, para enfrentar o Mogi das Cruzes, às 8 horas da noite, lá no Mogi, em Mogi.
pelo Campeonato Paulista. E tem informações sobre a novela, uma novela chamada Arena Municipal de Esportes de São José dos Campos. Aliás, o próprio prefeito Felício Ramute divulgou agora há pouco pelo Facebook dele um vídeo sobre isso. A gente já vai comentar sobre esse vídeo do prefeito de São José dos Campos, mas antes, quem traz a informação, quem traz esse destaque dessa novela, dessa obra parada já há 6 anos, é o repórter Kaique Toledo. Muito bom dia, Kaique. Olá, amigos da SP Rio, muito bom dia. Hoje vamos falar de um tema que infelizmente já virou comum aqui em São José nos últimos anos. A Arena de Esportes aqui da cidade deveria completar no próximo mês seu 6º aniversário de inauguração. Exatamente, a obra que está ali parada, abandonada há anos ali no Jardim das Indústrias, teria, né, se o cronograma inicial de conclusão tivesse sido seguido, iria completar seu 6º aniversário agora no mês de outubro. Mas a obra, na verdade, segue paralisada desde 2013. E não tem previsão de ser retomada. O governo Felício Ramute estima que a obra precisa de um orçamento de até 50 milhões de reais para ser concluída. E originalmente ela foi licitada a 33 milhões lá no governo Eduardo Cury, muitos anos atrás. O levantamento, né, com base de 50 milhões foi feito no ano passado pelo próprio governo tucano, pela própria Secretaria de Obras, e inclui a conclusão do ginásio, detalhes de infraestrutura e até algumas alterações ali no sistema viário. Seriam necessários ainda 30 meses para a conclusão dessa obra que começou em 2011, deveria ter sido concluída em 2012, mas atrasou e foi interrompida pelo governo Carlinhos Almeida em maio de 2013. Na época o governo petista disse que havia uma série de irregularidades ali na questão da execução da obra e por isso ela foi paralisada. Retomar a construção dessa arena de esportes, né, foi na verdade uma das promessas eleitorais do Felício, e ele diz que continua buscando recursos para isso. Ele fala que é uma obra que não seria possível fazer com verba própria, né, que teria que buscar financiamento externo, como programas estaduais, federais ou empréstimos. O Poder Executivo, né, o Felício, disse pra gente que a obra foi abandonada pela gestão Carlinhos, na época até o caso chegou aí pra justiça e tudo mais, e o governo petista, ao contrário, diz que a obra já chegou até eles com pouco recurso e com muitas irregularidades. Bom, em resumo é isso, essa grande obra, né, que na época foi tão falada, tão imponente ali, completaria 6 anos no próximo mês, mas infelizmente a gente sabe que a realidade é outra. A título de comparação apenas, o governo aqui do município dá em breve, né, a gente sabe aí a obra, vai em breve dar início à obra do Arco da Inovação, a ponte estaiada que vai ser erguida aqui na zona oeste, né, e o custo da construção será de 48 milhões de reais, uma verba que será destinada pelo empréstimo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, é um gasto mais ou menos parecido ali com esses 50 milhões que seriam necessários para a retomada das obras e a conclusão dessa arena de esportes. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Kaique. Daqui a pouco a gente vai lá levar um bolinho, né, para comemorar o aniversário dessa obra parada aí, 6 anos. Aliás, quantas obras paradas em todo o estado de São Paulo, né? Levar um bolinho para cantar parabéns, né, para essas obras paradas. Bom, o prefeito Felício Ramute, ele divulgou agora há pouco no Facebook dele um vídeo lá do local falando sobre essa obra, falando sobre o símbolo, que é um símbolo do desperdício, jogou a culpa para a gestão do Carlinhos Almeida, né, do PT, como o próprio Kaique comentou aí na matéria dele, na reportagem dele. E ele justamente reforçou que ele está trabalhando, o prefeito, né, está trabalhando para viabilizar recursos para a conclusão dessa obra. Uma coisa interessante, né, nos comentários, e aí qualquer postagem do prefeito Felício Ramute enche de comentários, né, comentários a favor, comentários contra, e há sempre uma polêmica com relação à equipe do prefeito Felício Ramute, de assessoria dele, que às vezes responde esses comentários de uma forma até hostil, em alguns casos, né? Já aconteceu alguns exemplos de que de forma hostil a equipe do prefeito Felício Ramute respondeu a alguns comentários dos internautas. No caso, por exemplo, a Márcia Rosana, ela comentou que no Jardim das Indústrias, que é onde está localizada essa obra, dessa arena, além desse desperdício, também há outros desperdícios. Ela fala aqui que não há melhorias, né, e nada de melhorias para a região, e tem postinhos medíocres e creches, e ela comenta que está abandonada, que a região está abandonada. E a equipe do prefeito Felício Ramute discordou da opinião dela, falando que a UBS do Jardim das Indústrias acabou de ser ampliada, transformada em uma UBS Resolve,
né, com uma equipe de servidores dedicada ao atendimento ao cidadão. E aí a Márcia Rosana retrucou, respondeu de volta, falando que realmente ela está esperando um ultrassom há quase um ano e que a realidade é outra do que o que está sendo apresentada pela equipe do prefeito Felício Ramute. Enfim, é importante a gente sempre colocar esses dois pontos, né, que realmente, de fato, a situação tem situações complicadas em São José dos Campos, como, por exemplo, obras paradas, né, falta de atendimento em postos de saúde, falta de medicamentos, enfim. E, às vezes compete à prefeitura, às vezes não compete. Né, teve reclamações, por exemplo, de medicamentos de alta especialidade que não estão chegando, é aí questão de verbas de governo federal, enfim. Mas a gente sempre está atento aqui para mostrar os dois lados da moeda. Muito bem. Bom, saindo do esporte e também do campo político, né, nós vamos para a cultura, vamos falar de uma coisa boa que é a Flim, está chegando. Você sabe que, se você acompanhou ontem o Jornal Abre Aspas, sabe que está chegando a Festa Litero-Musical do Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos, que acontece nesse final de semana, e nós vamos conhecer mais 2 autores que dão um gostinho aí de suas obras antes desse evento, nesse especial produzido pelo Jornal Vale. Mestiçagem. A vida mesclada, um pouco de dor, um pouco de amor, mais um pouco de dor, lá se vai todo o amor, minha alma acaba machucada. A vida mesclada de saudades, de raivas, de lágrimas cansadas, cansadas lágrimas tão choradas, mesclam minha vida, a tua vida ligada. Encontro de almas. Na tecedura do tempo deve existir uma memória, sem tempo e espaço, apenas ditada pelo coração. O ser se reconhece no outro e como almas singulares, o inconsciente e o consciente atuam nos sentimentos, que nos remetem à vida. O amor acontece e floresce, independe da separação. A morte não separa. O lugar ocupado pelo outro ficará sempre vazio, mas ao mesmo tempo preenchido pelas recordações de que cada ato compartilhado ainda sobrevive em tudo que vive e pulsa, dentro de cada ser humano que teve a felicidade de amar e ser amado. A Flim acontece nos dias 15, 16 e 17 agora dessa semana, no Parque Vicentina Aranha, né? Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos. Amanhã mais 2 autores aqui dentro do Jornal Abre Aspas dão um aperitivo das obras que irão expor nesse final de semana lá na Flim. Muito bem, eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por você acompanhar o Jornal Abre Aspas da edição dessa terça-feira. Uma ótima terça-feira para você, a gente se encontra amanhã, quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, sempre com transmissão simultânea pelo Facebook da SP Rio Mais e também o Facebook do Jornal Vale. E lembrando que o conteúdo na íntegra está no nosso site spriomais.com.br. Uma ótima terça, até amanhã.